Bom dia, meus queridas alunas. Espero que vocês tenham passado um fim de semana maravilhoso ao lado das mamães, das mulheres, da família de vocês. Tenha sido um fim de semana abençoado. Mas os estudos eles precisam continuar. Então vamos falar um pouquinho, do conteúdo que nós falamos na semana passada, que eu não tive a oportunidade de gravar uma explicação para vocês, que são as equações irracionais. Na verdade, dentro das equações do segundo grau, existem algumas outras equações que são equações elementares, mas que são úteis e que vira e mexe elas caem em vestibulares, em provas, Então é bom que a gente saiba manuseá-las, mexer com elas. A primeira delas é a equação irracional. O que é uma equação irracional? Toda equação é chamada de irracional quando a incógnita, ou a letra, que talvez fique mais fácil para todo mundo entender, quando a letra está dentro de um radical. Então, observando aqui comigo, tem dois exemplos, onde a letra está dentro do radical. E por que eu botei esse lembrete aqui em cima? Porque essa propriedade dos radicais que nós vimos lá no início do ano, ela vai ser muito útil para que a gente possa resolver essas duas equações irracionais. Então, o primeiro passo é eliminar esse radical. Esse radical ele tem que sumir daqui de um jeito ou de outro. Como que a gente faz para sumir? Vamos observar o índice do radical. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Como que eu faço para esse radical sumir? Lembrando que quando o radical não tem índice, o índice é 2. Então, eu sei que aqui tem um índice 2. Não aparece, mas eu sei que tem. Se eu elevar os dois membros ao quadrado, eu vou poder fazer isso aqui, cortar o expoente com índice. E o radicando ele acaba saindo do radical. Só que o que altera? O outro membro ele também foi elevado ao quadrado. Que no caso era 1, então não vai modificar muito, porque 1 ao quadrado dá 1. Agora eu posso resolver essa equação. Pego o mais 3, mando para o segundo membro. Vai ficar x igual a 1 menos 3. X é igual a menos 2. Só que a gente não pode afirmar que a solução é menos 2. Por quê? Toda equação irracional precisa de verificação. Professor, o que é isso, verificação? É a prova real. A gente pega a equação do jeitinho que ela estava, x mais 3 dentro do radical igual a 1. E eu vou trocar o x por menos 2. Eu vou ter que trocar o x por menos 2. Essa expressão tem que ficar válida. O cálculo dentro desse radical tem que dar 1. Se isso acontecer, a gente pode aceitar o menos 2 como solução. Se isso não acontecer, a gente diz que a equação não tem solução. A solução é um conjunto vazio. Então eu vou substituir o x aqui por menos 2, que foi o valor que nós achamos. Menos 2 mais 3. Será que isso realmente dá 1? Menos 2 mais 3 dá 1. Quanto é raiz quadrada de 1? Não é 1? Então, 1 igual a 1, realmente. Verificação é verdadeira. Então, eu posso afirmar que a solução dessa equação realmente é o número menos 2. Professor, tem que fazer verificação em toda a equação irracional? Tem. Principalmente nos casos que a equação irracional acaba caindo numa equação de segundo grau. E a gente acaba tendo duas soluções. Pode ser que uma sirva e a outra não, ou as duas não sirvam, ou as duas sirvam. Então, a gente tem que realmente fazer verificação sempre. Olha aqui comigo esse segundo exemplo. Raiz quadrada, de novo, índice 2. A maioria dos casos das equações irracionais tem índice 2. Raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Vou elevar os dois membros ao quadrado. Lembrando, dessa propriedade. Quando a gente tem expoente igual a índice, o que acontece com o radical? Ele some. Então, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. O que vai acontecer aqui? O índice é anulado com o expoente. Então, o x mais 5 vai sair. Só que do outro lado, olha o que aconteceu, gente. Eu tive um produto notável. Então, eu vou ter que desenvolver esse produto notável. Como que a gente faz isso? Ou lembra da regra, quadrado do primeiro termo, regra do produto notável, ou faz a distributiva, o chuveirinho, x menos 1 vezes x menos 1, e faz todo aquele produto. Fazendo pela regra que vai ser mais rápido, eu tenho x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Deu uma equação de segundo grau.
Vou pegar esses dois termos aqui, o x e esse mais x, né, no caso, e o mais 5, vou mandar para o segundo momento para poder deixar igual a zero, porque uma das características da equação do segundo grau é que ela fique igual a zero, nós já vimos isso. Então vamos arrumar, né, juntar os termos semelhantes aqui. X ao quadrado menos 2x, ó, esse mais x vai vir para cá. Como ele é positivo, ele vai ficar negativo. Mais 1. E esse mais 5 vindo para cá vai virar menos 5. Igual a zero. Sempre tem que ficar igual a zero, tá? Então eu tenho x ao quadrado. Olha esses dois números aqui, ó. Menos 2x menos x dá menos 3x. Mais 1 menos 5, menos 4. Igual a zero. Então agora eu tenho que resolver essa equação de segundo grau. Bem, para resolver a equação de segundo grau, a gente tem que identificar os coeficientes. O a, o b e o c. O a é quem acompanha o x ao quadrado. Quando não tem número nenhum, o a vale 1. O b é quem acompanha o x. Quem acompanha o x? O menos 3. E o c é o termo independente. É o último termo, que é o menos 4. E vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Começando, ó, delta b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser, olhando aqui no coeficiente, ó, menos 3, né? Vai ficar no lugar do b. Então eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a vale 1, vezes menos 4, que é o c. Eu vou ter o delta igual a menos 3 ao quadrado dá 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então já sabemos que delta vale 25. Continuando na fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que nós acabamos de fazer, dividido por 2a. X vai ser menos b. Observem que o b já tem um negativo, um sinal negativo. Então, menos com o menos da fórmula vai ficar positivo. Então, 3, ó, perdeu o sinal de menos, ficou positivo. Menos com menos. Mais ou menos, sempre tem um mais ou menos, porque a equação é do segundo grau. Então, tem que ter realmente duas raízes, tem que ter duas soluções. Raiz quadrada de delta. Delta está aqui, ó, 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Dividido por 2 vezes a. O a vale 1. 2 vezes 1, 2. Ó, primeira solução, nós vamos somar e esquecer o sinal negativo. 3 mais 5 dá 8. E repete o denominador, que é 2. 8 dividido por 2, 4. Segunda solução, eu tenho, agora eu vou fazer com sinal negativo. 3 menos 5, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Professor, então eu posso dizer que a solução dessa equação irracional é 4 e menos 1? Não. O que nós temos que fazer? A verificação. Lembra que eu falei no outro exemplo? Que a gente chama também, pode chamar de prova real, não tem problema não. Vamos fazer duas vezes, né? Vamos fazer primeiro para o x sendo 4 e depois a gente vai fazer para o x sendo menos 1. Então vamos voltar aqui na equação. A equação ela é assim, ó, raiz de x mais 5, e isso tem que ser igualzinho a x menos 1. Vamos ver se isso é verdade. Vou trocar o x por 4. Vai ficar 4 mais 5. Será que isso é igual a 4 menos 1? Ó, troquei de novo o x por 4. 4 mais 5 dá 9. 4 menos 1, 3. Ó, aqui deu certo. Raiz quadrada de 9 não é 3? Então, aqui eu já posso confirmar, ó, ao vzinho de verdadeiro. Então, 4 é a solução. Só que agora eu vou fazer para o x valendo menos 1, que foi a minha segunda raiz. Vamos ver se ela vai servir também. Então, eu vou escrever de novo a minha equação. X mais 5 igual a x menos 1. E agora nós vamos trocar o x por menos 1. Então, aqui dentro do radical, ó, menos 1 mais 5, ó, troquei o x por menos 1. Igual a menos 1 menos 1. Menos 1 mais 5 dá 4. Ué, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Existe a possibilidade
de uma raiz quadrada resultar no número negativo? Nunca. Em hipótese alguma. Ó. Raiz quadrada de 4 vale 2. E o 2 não é igual a menos 2. 2 é diferente de menos 2. Então, menos 1, ó, não serve. Viu por que a gente tem que fazer a verificação? Então, essa equação irracional, nós só temos uma solução, que é o 4. Então, eu posso afirmar, ó, que a solução dessa equação é o número 4. Peguei um exercício aqui do livro, ó, página 250. No número 10 tem essa equação irracional, né? Pede a solução dessa equação. Então, o primeiro passo, para a gente relembrar. Ver o índice do radical, né? Que no caso, quando não tem número, o índice é 2. E eleva os dois membros ao quadrado, tá, gente? Ó, elevei ao quadrado, elevei ao quadrado. Para poder simplificar, ó, o expoente, o índice, e esse radicando, que é o 6 menos x, ele sai do radical. E menos x elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Bem, já percebemos que vai virar uma equação de segundo grau aqui, né? Então eu vou passar esses dois termos para o lado, onde está o x ao quadrado, para ele poder ficar igual a zero. Então eu tenho x ao quadrado. Esse menos x passando para o segundo membro vai virar mais x. E esse mais 6 passando para o segundo membro vira menos 6. E a equação pode ficar igual a zero, que é uma das principais características de uma equação de segundo grau. É que ela seja igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, novamente, ó, o A vale 1, o B também vale 1 e o C vale menos 6. E agora a gente vai para delta B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, né, os coeficientes na fórmula aqui na parte delta, eu vou ter B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que também vale 1, e o C, que vale menos 6. Delta vai ser 1, ó, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Ó, de novo, ó, delta dá 25. Coincidência, né? A gente acabou de fazer um exemplo que delta deu 25. Continuando com a fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Professor, a fórmula pode mudar? Bem, a gente não sabe prever o futuro, mas até então a fórmula de Bhaskara é dessa forma, né? Não teve alterações, então é sempre desse jeito mesmo, tá? Então aqui eu tenho x é igual a menos b, ó, o b vale 1. Como a fórmula tem um menos, né, no b, então vai ficar menos 1. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Se delta é 25, a raiz quadrada de 25 vale 5. Sobre 2 vezes A. O A vale 1. 2 vezes 1, 2. Ó, primeira solução. Vamos olhar o sinal de mais. Menos 1, vou até escrever aqui, ó. Menos 1 mais 5 sobre 2. É assim que fica, tá, gente? Menos 1 mais 5 dá 4. 4 sobre 2, 2. Segunda solução, agora a gente vai olhar o sinal negativo. Nossa, o 2 está assim só, Marcelo. Tem alguns exemplos que você já deve ter percebido que aparece assim, o número 1 e o 2. Aí é indiferente, tá? Não tem problema não. Vai ficar menos 1 menos 5 sobre 2. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então aqui vai dar menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Ah, as soluções são 2 e menos 3. O que eu falei para vocês? Não. O que a gente tem que fazer agora? Verificação. Vamos ver se realmente essas duas soluções servem. Então, estou escrevendo aqui, ó, verificação. Vamos fazer primeiro para x igual a 2. E depois a gente faz para x igual a menos 3. Vamos ver se vai dar certo aí. Pega a sua equação lá original, na íntegra, sem nenhuma alteração, escreve aqui, ó. 6 menos x igual a menos x. Vou substituir o x por 2. Então, 6 menos 2 igual a menos 2. Toda vez que vocês observarem que no outro membro ficou negativo, já sabe que a solução não vai servir, sabe? Porque não tem como calcular uma raiz quadrada e esse resultado ser um número negativo. 6 menos 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 não é menos 2, é 2.
Então, ó, 2 é diferente de menos 2. Então, essa verificação, ó, é falsa. Então, o 2, ó, não é a solução da minha equação. Vamos ver se pelo menos o menos 3 é. De novo, eu vou escrever a equação na íntegra. Raiz de 6 menos x igual a menos x. Trocando por menos 3, vai ficar assim, ó. 6, ó, o menos da equação e o menos da raiz. Então, separa com parêntese. Igual a menos, de novo, ó, menos da equação e o menos da raiz. Lembrando que ao trocar esses dois sinais, eles vão ficar o quê? Ele vai ficar positivo no caso. Então, eu tenho 6 mais 9 igual, ó, de novo, ó, sinal de menos troca o sinal que vem depois, ficou positivo. Esse deu certo, aqui é 9 não, perdão, esse aqui é 3. Agora sim. 6 mais 3, 9. Raiz quadrada de 9 dá 3? Com certeza, ó, 3 igual a 3. Então, essa solução é verdadeira. Então, no número 10 da página 250, a solução dessa equação irracional é o número menos 3.